Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com as novidades, notícias do Vascão. O vídeo de hoje está um pouco polêmico, cara. Vem se falando aí bastante que a relação entre o Ramon Dias e também o Alexandre Matos teria azedado de vez e que a comissão técnica do Vasco não está nada satisfeita com o trabalho aí do diretor executivo. Por sua vez, o Alexandre Matos veio a público e falou sobre esse assunto. Vamos falar bastante disso no nosso vídeo. Vamos falar também aqui do interesse do Vasco na contratação de um ponta esquerda e também um volante para o Campeonato Brasileiro aí até o início do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também da intertemporada que o Vasco vai fazer lá em São Paulo. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Vai lá também no meu novo canal lá, Showball. Muito obrigado a galera que se inscreveu lá. Vou deixar o link aqui na descrição, nos comentários fixado também. Muito obrigado aí a galera que se inscreveu lá. A gente tá querendo chegar a 15 mil inscritos. Se você puder dar uma moralzinha pra gente lá, assim que acabar o vídeo, confere lá o nosso novo canal. Tô trazendo muitas curiosidades bacanas lá. Bom, pessoal, sem mais delongas e enrolações, vamos aí para o nosso vídeo, cara. De acordo com o jornalista Flávio Dias, lá do canal Atenção Vascaínos, o ambiente entre o Alexandre Matos e a comissão técnica do Ramon Dias vem sendo considerado ruim. De acordo com as informações do jornalista, ele disse que teve mais uma vez essa confirmação que já era meio que tratado como uma possibilidade anteriormente, teria sido confirmado aí por esse jornalista. Ele diz que ainda está claro que em alguns assuntos eles sequer conversam. Com certeza deve ter dado uma estremecida na relação aí entre os dois, devido ao Ramon Dias querer mais reforço também, né? Tem sido prometido alguma coisa para ele que talvez não tenha sido cumprido até esse presente momento. O que a gente está vendo é um Vasco totalmente esfarelado. O Ramon Dias tem na sua mão um elenco totalmente fraco. É um elenco fraco, o elenco do Vasco hoje, um elenco para brigar para não ser rebaixado para a segunda divisão. E talvez tenha sido prometido a ele que o Vasco queria realmente ficar ali na parte de cima da tabela, né? E com certeza isso não irá acontecer com esse time aí. Isso não irá acontecer, a menos que vários clubes do Campeonato Brasileiro entrem numa crise gigantesca que o Vasco tem aí, talvez possibilidades para ir crescendo na tabela com esse time aí. Mas eu acho pouco provável, porque o Vasco é um time que não sabe propor o jogo. Quando ele tem que propor o jogo, não tem peças de qualidade para isso. Se o Payet e o Verratti não estão inspirados, não estão em uma tarde ou uma noite muito boa, o Vasco não anda. O Vasco não tem outras peças. Não tem banco de reservas, não tem atacantes de lado, principalmente. Não temos meio-campistas capazes de decidir jogos para o Vasco, como eu disse, exceto o Payet. A única jogada que o Vasco pode tentar fazer alguma coisa de diferente quando o Payet não está bem é tentar ali com o Piton, que é muito raso, né, cara? Não dá para você depender todos os jogos do seu lateral esquerdo tentando fazer uma jogada de linha de fundo e cruzar para o seu centroavante. Isso aí claramente é a estratégia de time pequeno, mas o Vasco não tem outras opções. Eu acredito sim que o Ramon Dias deve estar um pouco frustrado com a diretoria vascaína e com certeza ele não deve estar nada satisfeito com o que está acontecendo dentro do Vasco hoje. Por sua vez, o Alexandre Matos veio a público e desmentiu aí essa possibilidade de ter um problema com o Ramon Dias. Ele escreveu uma nota muito grande lá no seu Instagram, vou até colocar aí na tela para você acompanhar agora, para você ver aí o que disse o Alexandre Matos.
Pois é, como dá para perceber, ele negou aí qualquer tipo de problema com o nosso treinador e também pediu desculpas pela eliminação precoce do Vasco aí no Campeonato Carioca, da maneira humilhante que foi para o Nova Iguaçu. Esperamos aí que o Vasco faça algo de diferente aí nos próximos dias. Esperamos que venha reforço, a gente vai falar já já desse assunto, e que o Vasco melhore a sua equipe para o Campeonato Brasileiro. O único ponto positivo que eu vejo no Vasco até o momento é que o Vasco passou aí da segunda fase da Copa do Brasil, algo que era recorrente no Vasco ser eliminado naquela fase, e o Vasco passou para a terceira fase, no sufoco, mas passou. Temos tempo aí para trabalhar, para ver como que vai ficar o sorteio aí, dependendo do adversário. O Vasco pode colocar o sub-15 aí para entrar em campo. Mas, na minha opinião, esse foi o único ponto positivo do Vasco nessa primeira parte do ano. Esperamos que muita coisa seja corrigida, porque se não for, meu amigo, o Vasco vai cair de divisão. Essa é a minha opinião, você pode discordar, me xinga aí à vontade, dá engajamento aí pro nosso vídeo, né? Muita gente gosta de xingar aí, dá esse engajamento aí pro nosso vídeo aí se você não concorda comigo, mas, sinceramente, meu amigo, eu acho que o Vasco está uma porcaria e tem tudo sim para ser rebaixado se não mudar drasticamente o que está acontecendo dentro do nosso clube. Bom, e agora vamos dar um girão nas notícias. O Vasco irá fazer uma intertemporada em Atibaia, lá em São Paulo, durante esse período sem partidas oficiais. O Vasco só volta a entrar em campo na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio em São Januário, entre os dias 13 de abril e 15 de abril. Ainda não temos uma data marcada para esse jogo, a CBF ainda não divulgou a data dessa partida e tampouco o horário. Na ocasião, o Vasco, como eu disse, vai receber o Grêmio nessa primeira partida do Campeonato Brasileiro. Esperamos o Vasco aí, pelo menos, comece com o pé direito, né? Porque com esse elenco aí, meu amigo, vai ser algo muito semelhante ao que aconteceu ano passado. Cada jogo é uma final, cada jogo o Vasco vai ter que se superar e matar um leão por partida. Porque, infelizmente, a situação é crítica. Todo mundo esperava que esse ano a SAF iria fazer algo melhor para o Vasco. Fala-se aí que foi investido mais de 100 milhões, com certeza foi, mas em péssimos jogadores, em péssimos reforços. Gastou muita grana em jogadores de qualidade duvidosa, jogadores aí que não são titulares incontestáveis do Vasco. Só o João Vitor, na minha opinião, foi uma contratação ok, que tá de boa, mas gastou muito dinheiro nesse jogador, né? Poderia ter feito essa contratação de uma maneira um pouco mais eficiente, o Vasco pagando menos e o jogador fechando com o Vasco aí, né? O Vasco não soube utilizar o fator João Vitor ser reserva do Benfica ao seu favor, né? Tanto que o Vasco desembolsou uma grana absurda, mais de 32 milhões de reais para contratar esse zagueiro, sendo que a maior carência hoje do time do Vasco é o ataque, cara. O Vasco não tem atacantes, sinceramente, com todo respeito aí aos atacantes que estão no banco de reservas, que o Ramon Dias não dá mais oportunidade, mas o Vasco não tem, cara, não tem jogador de lado, infelizmente, não foi contratado esse reforço aí, esses reforços para o ataque vascaíno. De quebra, enfraqueceu e muito o elenco, né? Porque só o Gabriel Peck e só o Marlon Gomes poderia fazer ali algo nesse setor, principalmente o Peck, que era o titular do time do Vasco. No início do ano a gente esperava que viesse alguém melhor do que o Peck para ajudar o Vasco aí no ataque, para ajudar o Verratti, e o que a gente ganhou foi David, Adson. Agora chegou o Cleiton Silva, que é o reserva do Verratti, mas pro lado de campo só vieram o David e o Adson e ainda ficaram no elenco o Serginho, o Rossi, Eric Marcos, que quer vem tendo oportunidades, não sei se ele está lesionado, não sei o que está acontecendo com o Eric Marcos. Se você souber, deixe aí nos comentários para enriquecer o vídeo, mas até agora não tenho a menor ideia do porquê o Eric Marcos se quer ser relacionado para os jogos. O jogador que poderia dar um pouco mais de velocidade. Não é o jogador ideal, deixando bem claro aqui a minha opinião, não é o jogador ideal que eu acho que seria interessante ali para ser titular do Vasco, mas ele pelo menos poderia quebrar o galho, né? Ser um momento de desafogo, porque é um garoto que tem velocidade, tem habilidade. Mas são escolhas do nosso treinador, não sabemos também o que está acontecendo com o atleta. Infelizmente o Vasco comete os mesmos erros da época do Associativo, todo ano é uma incerteza gigantesca, o Vasco começa numa total empolgação, agora esse ano vai. Agora esse ano vai dar certo, esse ano vamos conquistar uma pré-Libertadores aí, vamos para a pré-Libertadores. Aí chega no Campeonato Brasileiro, a gente vê o Vasco totalmente frágil, um Vasco que não consegue sequer vencer o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Infelizmente esse é o cenário atual do Vasco, mais uma vez, total insegurança do torcedor, total incerteza do que irá acontecer nessa temporada, e se não contratar, meu amigo, agora vai ser complicado. Bom, e já emendando aí o assunto contratações, de acordo com a Rádio Itatiaia, o Vasco está mirando aí a contratação de um volante e um ponta esquerda até o início do Campeonato Brasileiro. Como a maioria de vocês já devem saber, vai abrir uma janela interna, uma janela nacional
no dia 1º de abril até o dia 19, e os clubes poderão se reforçar com jogadores que estão atuando aqui no nosso país, somente aqui no Brasil, jogadores aí de clubes grandes, clubes médios e clubes pequenos, jogadores aí que foram destaques nos estaduais. De acordo com algumas informações, o Vasco só trará jogadores que forem oportunidades de mercado, ou seja, jogadores que estão encostados e não serão tão aproveitados assim nos seus clubes, como é um caso aí do volante que o Vasco teria demonstrado interesse, que foi o Gabriel, né? A gente falou dele aqui ontem no nosso vídeo. E ainda também não sabemos se o Vasco ainda vai insistir na contratação do Marlon Freitas, que está lá no Botafogo. Acho pouco provável que esse cara vai ser contratado pelo Vasco. O dono do Botafogo já fechou a porta na cara do Vasco umas 3, 4 vezes, dizendo que não vai negociar o atleta. Infelizmente, como eu falei também ontem, não vejo o Alexandre Matos com essa criatividade toda para buscar nomes interessantes para o Vasco no mercado. Ele parece estar bem apático, ele parece que está totalmente em decadência aí profissionalmente, porque eu não estou vendo aquela saúde do Alexandre Matos da época do Palmeiras, da época do Cruzeiro, da época do Atlético Mineiro aí no Vasco, né? Não tô vendo esse Alexandre Matos no Vasco, eu tô vendo um cara lá paradão, que só tenta trazer jogadores burocráticos para o Vasco, jogadores aí que são meio óbvios, né? Jogadores que estão encostados em outros clubes, que chega a proposta do Vasco, o cara aceita na hora e traz aí para o Vasco mais um refúgio, né? Foi assim em todas as contratações dele, como eu disse, exceto aí o João Vitor, na minha opinião. O Sforza, para deixar claro, foi uma indicação da César Sete Partes, não foi do Alexandre Matos. Muita gente se pergunta, mas o Sforza é um bom nome, um jogador aí que poderia ser titular, sim, concordo. Mas o Ramon Dias entende que o jogador ainda não está pronto para ser titular do Vasco, tanto que você viu no último jogo ele colocando o Medel novamente como primeiro volante, porque não confia, claro, no Sforza ainda. Jogador muito jovem, ainda precisa evoluir muito, de acordo aí com as informações que a gente tem. O Ramon Dias tem essa visão e esperamos que no Campeonato Brasileiro ele seja uma peça utilizável, que seja um jogador útil para ajudar o Vasco aí, já que infelizmente só temos o Zé Gabriel para aquela posição. O Medel não tem condição alguma de continuar jogando como primeiro volante e tem que utilizar o Juan Sforza. Esperamos que venha essa contratação e, claro, uma de ponta esquerda, porque não dá, velho. Péssimas contratações, Adson e David, se juntar os dois, não dá uma perna direita do Gabriel Peck. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido e até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.